Retornando aqui com as lições de Alfredo Augusto Becker, né? Segundo o professor Paulo de Barros de Carvalho, ele não gostava de ser chamado de professor Alfredo Becker, porque Becker é o sobrenome do pai dele e ele não tinha uma boa relação com o pai, né? Certa vez perguntaram para o professor Alfredo Becker, né, o pai era um grande jurista, o segundo maior escritório aqui do Rio Grande do Sul, e perguntaram para o professor se o pai tinha lido uma obra dele, né? Só que na realidade o pai não tinha lido obra nenhuma dele, né? O professor Alfredo Augusto, falou que ele não chegou a ler nem tocar no livro, e por isso é delicado falar Alfredo Becker, então vou manter Alfredo Augusto, né? Mas apenas uma ressalva, porque eu estou falando tantas vezes Alfredo Augusto, mas é por isso, né? Em respeito, em memória, né? E aí, uma questão continuada aqui, que eu tinha falado no vídeo anterior, é da questão da simplicidade da ignorância, na qual vão ser desenvolvidas alguns dogmas, algumas premissas falsas que vão ser decorrentes dessa classificação de tributos diretos e indiretos. E aqui vai listar, o professor Alfredo Augusto vai listar alguns dogmas da simplicidade e ignorância apontada por Seligman no livro Teoria de la Repercussión e de la Incidence de l'impôt. E toda vez aqui que o fenômeno da repercussão do tributo entra aqui na linha do raciocínio dos tribunais, legisladores, ministros, estudiosos, essa simplicidade da ignorância se manifesta, né, dada a aceitação dessas teorias, de algumas teorias fakes. Por exemplo, como tributo indireto é aquele que repercute, né? E aqui o professor Alfredo Augusto coloca que é inacreditável que ainda hoje se profira acórdãos que se promulgam leis baseadas aqui numa obviedade científica, de teoria, que a doutrina vem demonstrando sua total incongruência. E além disso, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, sendo que essa obra é do século passado, então bota aí 1950, a doutrina demonstrou que essa classificação dos tributos indiretos e indiretos, sob qualquer critério, não tem nenhum fundamento científico, nem é praticável, devendo ser abolida. Então, muitas vezes eles vão bater nesses dogmas só falando que essa é uma classificação que é artificial, que deve ser abolida. Então, não se liguem se eu não conseguir explicar muita coisa, mas é o que eu estou repassando, peguei de informação do livro, né? Um outro dogma criado que, pela sua própria natureza, os tributos, alguns tributos repercutiriam e outros tributos não repercutiriam. E, mais uma vez, esse raciocínio baseado nessa premissa seria ingênuo e vai denunciar a superficialidade do fenômeno da repercussão. E aqui é um bom argumento, que ele consegue bater legal nessa premissa falsa de que alguns tributos repercutem ou não, porque todos os tributos repercutem. Todos os tributos repercutem. E aqui, em outras palavras, os fatores aqui decisivos para a repercussão econômica do tributo não são jurídicos. Eles vão ser estranhos à natureza do tributo e vão ser determinados pela conjuntura aqui econômica e social, pelos fatores mercadológicos. E a previsibilidade aqui da repercussão econômica e a constatação aqui dos resultados efetivos da repercussão vão ser bastante difíceis de ser previstos, né? Além disso, muitos dos princípios financeiros utilizados aí para previsão de fatos, desses fatos complexos, vão ser de natureza macroeconômica, né? Vamos lembrar que a vida não é um ceteris paribus, né? A gente não consegue isolar todos os fatos da nossa vida e tentar analisar cada um parte a parte. Muitas das vezes, por essa perspectiva macroeconômica, por exemplo, como calcula o PIB? PIB é o gasto do governo, gasto de investimentos, mais gasto de consumos, mais exportação, menos importação. Porra, será que é isso mesmo? Não é bem isso, mas isso é um cálculo macroeconômico. Pega algumas parcelas e vai somando, né? Enfim, mas o que interessaria para a gente saber realmente a exata repercussão econômica seria um cálculo da microeconomia, para a gente saber o quanto aqui que um tributo pode ser repassado para um consumidor, né? Porra, se a gente soubesse disso com precisão, seria muito mais fácil calcular uma alíquota ótima para prever algum determinado imposto, né? Uma alíquota que não faria com que diminuísse a produtividade, não diminuísse o consumo, e uma alíquota que ao mesmo tempo maximizasse a arrecadação.
né? E um outro dogma, continuando aqui na simplicidade da ignorância, é que o acréscimo do tributo ao preço significaria a repercussão do tributo, né? E na realidade não. A gente tem que colocar ressalvas aqui, né? Porque o que o vendedor paga aqui ao Estado, em última análise, de cada imposto, é só que por alguma causalidade que guardaria a relação com o montante calculado pela soma aqui das parcelas de tal conceito que figuram nesses fenômenos, nessas relações, né? A gente também aqui, para saber que o acréscimo do tributo ao preço significaria a sua repercussão, saber qual que seria o verdadeiro preço, né, separado aqui do imposto, né? E isso aqui não seria um fato observável. Então, se a gente tem um tributo, por exemplo, de outra, por exemplo, colocando tributo aqui de uma mercadoria, R$10, a preço da mercadoria, tem um tributo de 20%. Aí eu decido aumentar o meu preço de 10 para 12. E será que isso significa a repercussão total do tributo? Pode ser que sim, pode ser que não. Parece, de primeira vista, prima facie, que tá colocando tudo ali no preço. Mas não, eu posso ter repercutido apenas uma parte do tributo, né? Imagina, a gente pega uma notícia falando que sei lá, o governo aumentou 20% dos impostos. Eu, como empresa, sabiamente, vi que aumentou 20% dos impostos, só que a pessoa só vai ali, aumentou os impostos, o meu preço custava 10, eu aumento para 14, né? Tipo, aumento o dobro, né? Deveria aumentar R$2, mas eu aumentei 14. Foi por uma política de preço sua, né? O que vai acontecer é que você pode não vender para ninguém esse produto, porque está muito caro, e outras pessoas podem vender mais barato. Mas não significa que o acréscimo desse preço, de 10 para 14, significou a repercussão do tributo, né? Justamente porque eu aumentei muito mais do que o valor do tributo, por uma questão de precificação individual. Então, não seria um fato observável aqui. Não é óbvio, assim, né, que a ciência da simplicidade da ignorância seria algo relacionado ao óbvio. Continuando, uma outra questão da simplicidade da ignorância é que o exame da escrita comercial do produtor, do comerciante, demonstraria se houve ou não aqui a tal repercussão, né? E aqui esclarece Hugh Dalton que, caso se tivesse que determinar aqui a incidência de um imposto por meio dos preços que aparecem nas estatísticas, o que a gente deveria aqui comparar com o preço da mercadoria gravada pelo imposto em determinado momento, não seria o preço dessa mercadoria excluído um imposto em um momento ou em lugar distinto, né? A gente pega no Rio de Janeiro o imposto é tal, em São Paulo o imposto é outro, aí a gente compara, né? Em locais distintos. Não, isso é errado. O que a gente teria que comparar era a repercussão no momento exato e no local exato, né? Só que a gente nunca conseguiria fazer isso, porque seria um preço que não existe, né? Seria um preço que seria o possível preço, né? É um preço que apenas teria existido se não tivesse tributo, né? Enfim, não tem como fazer esse cálculo, né? Mais uma vez, não tem como utilizar esses argumentos estatísticos sobre a incidência. Eles não, na realidade, não servem para nada, porque o imposto ele é só dos muitos fatores que vão impactar o preço da mercadoria gravada. Existem outros custos. Inclusive, esses custos eles são tributados. Esses custos já foram uma vez tributados. Quando você compra o insumo, ele já foi tributado alguma vez, né? Imagina que zerou o ICMS. Zerou o ICMS para tudo, né? Não foi só do seu produto que zerou, foi da toda a cadeia lá atrás. Né? Toda a cadeia lá atrás teve um imposto zerado. Talvez seus insumos sejam mais baratos e você consiga fazer mais barato ainda. Isso, enfim, não tem como analisar uma repercussão econômica pegando o preço sem tributo, o produto sem tributo e o produto com tributo, né? com essas observações aqui de que não tem como comparar, né? É muito delicado, porque teria que ter comparar o preço que existe com o preço que talvez nunca existiria, né? Enfim, não sei se ficou muito claro, mas
estou tentando pensar aqui um exemplo e por isso enrolando, é que, ponto 1, é falho, a gente não tem como comparar. Ponto 2, para a gente comparar, a gente teria que ir na lojinha lá, no mercado, no Princesa da Vida, no Presunic, no Guarabara, pegar ali, uísque, tá lá, Bucanas, R$100, né? Se não tivesse imposto de 20%, será que ele estaria R$80? Né? A gente teria que comparar naquele exato momento. O Presunic deveria estar vendendo um uísque de R$100 e outro uísque de R$80. Só que é óbvio que não dá para, eu nunca faria isso, né? Mas a gente teria que analisar isso no mesmo local e no mesmo momento para a gente saber quanto que seria essa repercussão econômica, né? Continuando, uma outra premissa fake é que a intenção do legislador prova a repercussão, e não prova nada, né? Porque frequentemente o legislador ele vai outorgar aqui ao contribuinte de júri o direito aqui de reembolso ou de retenção na fonte, né, do tributo. E aqui facilmente costuma-se, e eu estou vendo uma outra coisa aqui, mas sem perder de vista o que eu estou falando, facilmente aqui costuma-se concluir que a repercussão aqui econômica do tributo não é prova da repercussão econômica do tributo, né? Na realidade, o que mostra aqui, a repercussão econômica do tributo seria uma decorrência óbvia dessa estrutura, ou de retenção na fonte, ou de reembolso, né? Só que não é. A intenção do legislador não é prova de nada, né? A intenção do legislador que se concretiza na outorga do contribuinte ou de júri, o direito aqui de reembolso ou de retenção na fonte, isso aqui não vai provar repercussão econômica, vai provar repercussão jurídica, né? É uma artificialidade lá que ele vai criar, vai colocar ali que ele pode fazer a retenção na fonte, é uma repercussão jurídica, isso prova repercussão jurídica, a intenção do legislador. E toda a regra jurídica, né, que impõe às relações sociais um determinismo artificial, e a regra jurídica que vai outorgar aqui ao contribuinte de júri aqui o direito de reembolso e retenção, ela vai estabelecer a certeza da repercussão jurídica do tributo, mas tudo aqui num plano jurídico, né? A gente não pode afirmar que a pessoa que sofreu a retenção na fonte ou que foi obrigada a satisfazer o direito de reembolso, por parte dela, houve a repercussão econômica do tributo, né? E por isso aqui essa intenção do legislador nada vai provar que no caso concreto a repercussão econômica correspondeu ou não à repercussão jurídica. Muitas das vezes a repercussão econômica não vai corresponder à repercussão jurídica, né? E no plano jurídico a única coisa que a gente pode afirmar é que houve a repercussão, que no plano jurídico houve a repercussão jurídica do tributo, porque qualquer mais aqui apresentar uma prova de repercussão econômica não ter ocorrido, né, não tem como a gente falar que eu não posso ser não posso ter o meu imposto retido na fonte porque não houve a repercussão econômica. Não, nada disso, não tem nada a ver. A gente poderia estar invertendo aqui uma fenomenologia, né? E por outro lado aqui, a questão no plano econômico, a repercussão jurídica é irrelevante aqui para a repercussão econômica, né? A repercussão econômica ela vai acontecer independentemente da repercussão jurídica, né? E não é um fato que vai ser levado em conta, né, pro economista, né? Finalizando com o último tópico, falando um pouco sobre as formas e os fatores de repercussão, né, que aí o professor Alfredo Augusto traz aqui, que após meio século de estudos, especialistas aqui, economistas, especialistas das finanças públicas, continuam aqui a achar que o problema da repercussão econômica é um fenômeno complexo, obscuro, instável, de difícil previsão, enfim, blá 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 blá, mas e tentar aos pouquinhos trazer um pouco de luz para esse fenômeno da repercussão econômica, né? E aí, um estudioso, Maurício Lauré, ele vai concluir que, de forma abstrata, essa noção de incidência econômica do tributo seria alguma coisa simples, imediata, uma coisa mais clara. Só que no caso concreto, e aí que o bicho pega, não tem como prever essa repercussão econômica, né? Porque esses efeitos são instáveis, não são governáveis, né?
E não existe aqui na época atual alguma econometria, algum estudo de análise estatística que vá conseguir captar aqui todas as relações jurídicas, as relações econômicas e prever aqui essa incidência econômica, né, determinada por algum fenômeno econômico. Enfim, o mundo aqui não é o eterno ceteris paribus, né? Que em macroeconomia a gente consegue isolar aqui alguns fatos e perceber onde que poderia haver a incidência, mas de forma macro. A questão micro, na hora de a gente prever exatamente o quanto que vai repercutir, é uma questão muito mais difícil. Em algumas formas de repercussão é listada pela obra de Maurice Duverger, que ele vai prever aqui uma repercussão econômica por estágios, uma repercussão econômica para frente e para trás e uma dupla incidência econômica, e além do fenômeno da capitalização e da amortização. O fenômeno aqui da repercussão econômica simples para o estágio é que, basicamente, quando uma pessoa transfere um ônus econômico do tributo para uma outra pessoa. Mas essa pessoa, por sua vez, ela vai poder transferir a uma terceira, que vai repercutir sobre uma quarta, sobre uma quinta, enfim. O primeiro caso, a primeira pessoa aqui que recebeu a repercussão, recebeu o ônus, teria aquela repercussão econômica simples. Se ocorrer aqui uma repercussão sucessiva, teria-se a repercussão em 3 estágios, 3 ou mais estágios, porque na realidade o ônus econômico do tributo ele vai ser suportado provisoriamente, né, por alguém, que não vai ser o contribuinte de fato, que vão provisoriamente, posteriormente, sucessivamente transferindo para frente, né? Uma outra questão, uma outra forma de repercussão é a forma de repercussão econômica para frente. Veja, aqui a análise, não tem uma análise micro aqui da questão, tem uma análise da forma de repercussão, como é que pode repercutir, não quanto pode repercutir ou não, né? Então percebe que é um estudo macro da questão e que é mais, isso dá para fazer, né? Mas o que não dá é para calcular os aspectos mercadológicos com uma forma precisa, né? Uma outra questão da forma de repercussão econômica, como eu disse, é para frente e para trás, é que vai existir a repercussão para frente quando o contribuinte de jure, o de direito, ele vai transferir o ônus de tributo para o contribuinte de fato, né? Mas a trajetória pode ser ao contrário, pode ser para trás. Por exemplo, quando algum comerciante compra uma mercadoria que vai obrigar o pagamento de um imposto quando ele vai refender. E aí esse comerciante ele vai repercutir um imposto sobre o fabricante da mercadoria, né? Pedindo aqui e obtendo uma redução do preço, né? Então eu sou comerciante e você é o fabricante, eu compro do fabricante, né? Eu compro de você, né? Só que você está vendendo a 10 reais. Eu vou comprar esse produto, vou vender a 12 reais, sei lá, vou ter algum lucro aí. Então o tributo que eu vou, na minha venda futura, eu vou repercutir em você, né? Fabricante, né? Afinal de contas, você fabricante nada seria se não tivesse um comerciante vendendo para o consumidor final. Então, eu me sinto nesse direito, eu consigo repercutir uma parcela do tributo para você. Então, para eu comprar o seu produto, senhor fabricante, você vai ter que diminuir o preço, né? E aí, essa redução aqui de preço, quando eu comprar do fabricante, né, vai compensar o tributo que eu, comerciante, vou ter que pagar depois que vender para algum consumidor final, né? Então, basicamente isso. Uma outra questão é a própria dupla incidência econômica, que dá-se aqui essa dupla incidência econômica de um tributo quando a repercussão jurídica do tributo determina aqui uma repercussão econômica mais elevada que o próprio tributo. Ou seja, que o contribuinte de jure, de direito, ele vai adicionar o valor do preço, o valor do imposto, mais uma parcela. Então, veja, aumentou o tributo em 20%, eu vou aumentar meu preço em 30%. Eu deveria vender meu produto a 12 reais, porque meu preço era 10, aumentou o tributo em 20%. Deveria vender a 12, eu decido vender a 13, né? E aí, pode ser por alguns motivos. Imagina que não tenha sido um aumento de 20%, tenha sido um aumento de 19%, né? Tenha sido um aumento de 19%.
E aí eu deveria vender meu produto por R$11,90. Eu prefiro, por alguma questão, vender esse meu produto por R$12. Eu não quero vender a R$11,90, né? Não quero troco de centavos, quero vender logo, já vendo logo a R$12, arredondo para cima. Né? Além disso, pode que o contribuinte tenha algum critério aqui de percentual. O contribuinte de júri, ou o vendedor do meu produto de R$10, quero ter um percentual sobre o preço da venda, né? E esse preço aqui de venda sendo mais elevado aqui em virtude do acréscimo do imposto, essa aplicação desse percentual deveria ser maior, né? E aqui deveria esse lucro pretendido vai ser maior, porque quem vai comprar vai ter que desembolsar um valor maior. Não sei se eu vou conseguir explicar isso agora, não sei se tem repertório aqui para explicar isso agora, mas é como se fosse... Eu preciso de um lucro de 30%. Deixa eu botar 50%. Eu quero um lucro de 50%. Então, quando o meu produto é R$10, eu vou vender a R$15, né, para ter o lucro de 50%. Beleza, meu lucro é de 5%. Por outro lado, imagina que aumentou 10% de imposto. Aumentou 10% de imposto. Eu vou vender agora a R$11. Na realidade, o preço, o meu custo da mercadoria é R$11. Então, eu vou ter que... mas a minha margem de lucro continua 50%. Continua 50%. Então, vou ter que pegar uma margem de lucro de 50% de R$11,50. Perdão, pegar uma margem de lucro de 50% de R$11, que seria R$5,50. Então, o preço final seria R$16,50 e não R$15,50. E não 15, perdão, como no primeiro caso. Veja que enquanto no primeiro caso, que não tinha tributo de 10%, eu vendia 15%, agora eu estou vendendo a 16,50. Perceba, a diferença aqui é de 1,50. Mas na realidade, R$1 seria o tributo. 50 centavos foi resultante aqui da aplicação dessa margem de lucro, né? Que foi em cima do custo do meu produto com o tributo. Então, existe uma dupla incidência econômica. Eu repassei mais do que eu deveria, né? Enfim, por algumas questões, ou para arredondar o algarismo, ou justamente por essa questão da minha margem de lucro ser um percentual. E o percentual é cego, né? Percentual é cego. Né? Então, vamos lá. Uma outra questão, uma forma de repercussão, é a própria capitalização e amortização. E aqui o professor Augusto Becker, ele prefere ilustrar e exemplificar em vez de teorizar, né? E o que seria a amortização é quando o ônus recairia integralmente sobre o vendedor de um título de ação, né? A gente pega, por exemplo, o título de uma dívida pública que eu tenho na bolsa, e aí o Estado vai criar ou elevar um imposto desse título, né? Um imposto de juros desse título. Ele está me rendendo juros, e aí os juros ali é 10%, o Estado resolveu colocar um juros de imposto de renda de 20%. Perceba, esse título vai ficar menos atrativo, porque vai ter um maior imposto sobre o rendimento dele, né? Só que o mercado financeiro, ele vai repercutir isso no preço. Então, se eu decido vender esse meu título para alguém, eu vou vender esse título por mais barato, né? Justamente porque ele não vai estar tão atrativo, né? Ele não vai estar tão atrativo quanto estaria quando a taxa de juros era 10%. Se a taxa de imposto de renda sobre os juros aumentou de 10 para 20, eu tenho duas alternativas. No caso, numa só, porque eu não posso definir... eu tenho duas alternativas, né? Ou eu continuo vendendo esse meu título, que, por exemplo, era R$100. Eu vendo esse meu título, continuo tentando vender por R$100 e ninguém vai comprar, justamente porque ele não ficou tão atrativo assim. Ou eu vou ter que abaixar o preço desse meu título, né? Isso vai fazer com que o comprador desse meu título tenha, na realidade, um desconto assim do que eu, o vendedor, paguei. Eu saio no prejuízo. Houve uma absorção, uma amortização pelo vendedor, né? Então a repercussão econômica caiu sobre o portador desse título, né? E uma outra questão é a capitalização. É que, por exemplo, quando o governo isenta ou reduz o imposto sobre os juros de uma apólice. Aqui, por exemplo,
meu título era R$100 e o rendimento dele anual era tributado por um 10%. Agora, finge que esse título é R$100 e não há mais tributação sobre os juros, sobre o rendimento desse meu título. Perceba que ele ficou muito mais atrativo. E eu vou receber isso. O mercado vai precificar e o meu título que era R$100, talvez ele vire R$105, por exemplo. Talvez ele vire R$105, porque ele ficou mais atrativo. Se eu vender por R$100, eu vou conseguir vender. Mas se eu conseguir vender por R$105, eu também vou conseguir vender. Porque é o preço do mercado, né? E o mercado vai comprar por 105 e 104, 103, R$100. Se você vender abaixo de 105, você vai estar perdendo dinheiro, né? E aí, nesse fenômeno, eu tenho a questão da capitalização, né? Pela essa amortização, essa redução do imposto de renda sobre o meu rendimento, meu título valorizou, ele capitalizou. E uma última questão são os fatores da repercussão. E aqui, segundo aqui o professor Aliomar Baleiro, para se prever como vai se desenvolver um fenômeno no caso concreto, tem que ver, tem que ter uma necessidade de conhecer alguns outros dados do problema. Por exemplo, o tipo do imposto, a técnica de apuração, de recolhimento, o fato aqui de o vendedor apurar em um mercado de monopólio, de oligopólio, de livre competição, aqui uma rigidez, uma elasticidade do comerciante, uma rigidez ou elasticidade do consumidor, né? E essas pesquisas dessas relações de causas e efeitos constituem aqui as teorias de repercussão e de outros efeitos dos tributos. Só que essas teorias são completamente difíceis, porque o mercado é muito complicado de ser analisado. Só a gente consegue analisar de forma macro, saber como é que são os processos aqui, como é que repercute e tal. Não conseguimos saber quanto repercute. E as observações aqui, essa tentativa de construção dessas teorias que vão estudar as repercussões, nunca tiveram um grande êxito, nunca alcançaram um alto grau de exatidão, né? Porque se conseguisse esse grau de exatidão, aqui a própria política financeira poderia servir aqui e guiar o legislador para aproveitar aqui uns efeitos de uma tributação, aumentando a arrecadação sem mexer na produtividade, né? Evitar que a própria tributação desincentive determinados ramos produtivos aqui, aumentando aqui o lucro social. Só que esse grau de segurança não existe para os impostos em todos os casos, né? Porque é muito difícil de prever, né? Em cada país, em cada momento histórico, né? Uma conjuntura econômica, cada hora vai ter alguma coisa, dado a complexidade do estudo. Então, existe apenas uma relativa previsibilidade de uma provável repercussão econômica do tributo. E essa relativa previsibilidade dessa provável repercussão econômica do tributo, ela nunca vai indicar uma probabilidade real, exata, verdadeira, mas apenas uma relativa previsibilidade da tendência da repercussão econômica, da velocidade, da forma, da graduação, da sua direção, dependendo aqui do avanço do estudo econômico, do estudo econométrico. Aí, quanto mais precisão, melhor, né? Melhor para guiar, mas ela ainda não foi alcançada. E a identificação dessa verdadeira incidência do econômico do tributo é impossível. A gente pode tentar prever alguma coisa, alguma direção. E, por sua vez, a gente identificar aqui quem é o verdadeiro contribuinte de fato é impraticável. A gente não sabe, né, o quanto que vai repassar. Voltando no caso do diabético, a gente não sabe o quanto que a farmácia vai repassar o aumento da carga tributária. Pode repassar tudo? Sim. Aí o diabético vai ser o contribuinte de fato, total. Pode repassar metade? Pode. Então, talvez a farmácia seja um contribuinte de fato pela metade e o diabético também seja contribuinte de fato pela metade. A gente identificar isso e quanto que cada um vai ser de contribuinte de fato é impraticável, né? E aqui a ciência das finanças públicas, elas oferecem um instrumental que vai permitir a gente analisar uma macrovisão dessa trajetória econômica, mas não, e provavelmente muito complexa da gente analisar e prever com exatidão esse efeito da repercussão tributária. Então vem aqui desmistificando aqui essa questão do tributo indireto e indireto sobre esse critério de repercussão econômica.
E uma lição aqui geral é justamente que tentar, numa classificação jurídica, incorporar conceitos econômicos é sinônimo que vai dar confusão, é sinônimo que vai ter inconsistência e que essas inconsistências, muitas das vezes, elas vêm sendo levadas a cabo, vêm sendo utilizadas como algo levantado bandeira pelos tribunais, pelos legisladores que utilizam essas classificações, né? E essas classificações, elas começam a gerar falhas aqui em série, né? Então termino aqui esse vídeo, obrigado.